Aula 46. Conteúdo: análise dos elementos de continuidade e ruptura entre os momentos literários. Habilidade: identificar os elementos de continuidade e ruptura entre os momentos literários. Descritor 31. Reconhecer os elementos de continuidade e ruptura entre os momentos da literatura. Olá, vamos falar novamente sobre literatura, mas hoje nós vamos falar de vários períodos literários nos quais nós vamos identificar esse descritor que é tão importante para nós percebermos os elementos de continuidade e elementos de ruptura entre os períodos literários ao longo de toda a história. Então vamos falar sobre isso agora. O homem sofre influências do momento histórico em que vive. Como todo ser humano, o escritor também recebe influências de sua época. Nós sabemos que tudo aquilo que nós vivemos, nossa história, a história social que nós vivemos em um determinado momento, num corte da história do Brasil e do mundo, todos os elementos que fazem parte daquele contexto histórico, que fazem parte daquela história, daquele ser humano que vive naquele momento, vai refletir em todas as obras de arte, seja ela escrita, ou na escultura, ou na pintura, de todas as artes que existem, vão refletir esse momento histórico. Então, hoje nós vivemos no pós-moderno. É a nossa vida agora, nesse momento contemporâneo, nós estamos vivendo uma história no Brasil e no mundo que vai influenciar na produção literária, na produção de poemas, na produção de música, na produção de novela, de filmes, de minisséries. Vão também influenciar na obra artística da pintura e também nas esculturas. Então, o homem vive o momento e isso reflete na sua arte, porque a arte é o reflexo de tudo que se vive naquele momento. E todos os momentos literários, todas as obras literárias, todas as artes, de maneira geral, refletem o momento do homem naquele momento histórico. Sua obra, portanto, contém elementos pertinentes ao momento em que ele vive. Para sabermos mais, vamos então ver esse texto, que dentro desses dois textos, texto A e texto B, vai nos mostrar dois momentos diferentes da história literária, dois momentos diferentes dentro do contexto histórico, que vai refletir nessa arte e vai nos mostrar a forma desses poetas falarem, se referirem à mulher do momento em que esse poeta vive. Então, o texto A. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão pelas matas do Ipô, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Este trecho é do romance, do romantismo, primeira geração do romantismo, de José de Alencar. E nele nós podemos perceber a idealização da mulher, nós podemos perceber
a forma como mostra a mulher, mostra o indianismo, mostra a forma como ele idealiza não só a mulher, a Iracema, a virgem dos lábios de mel, como também ele idealiza toda a natureza. Então, é uma forma de ver desse poeta, desse momento histórico, desse momento do romantismo, em que o poeta, em que o homem desse momento, desse século, não é, está buscando, está lutando pela desintegração do país de Portugal, fazer com que o Brasil seja autônomo. Então, nesse momento, os poetas idealizam tudo, a natureza, o país, o índio, o povo indígena que vive nesse período, que é o herói nacional, para fazer com que que nesse momento seja criado, seja concretizado, seja formada a nação brasileira e sua arte brasileira. É o momento de luta pela independência do Brasil. Vamos ver o outro texto. Texto B. Isso do corpo de Fraulein não ser perfeito, em nada enfraquece a história. Lhe dá mesmo certa honestidade espiritual e não provoca sonhos. E, aliás, se renascente e perfeito, o idílio seria o mesmo. Fleury não é bonita, não. Porém, traços muito regulares, coloridos e de cor real. E agora que se veste, a gente pode olhar com mais franqueza isso que fica de fora e ao mundo pertence. Agrada? Não agrada? Não se pinta, quase nem usa pó de arroz. A pele estica, discretamente polida com os arrancos da carne sã. O embate é cruento. Resiste a pele. O sangue se alastra pelo interior de Fraulein. Toda se roseia agradavelmente. Este é um poema de Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo. É um poema do modernismo que vem falar da mulher atual, a mulher, falando da mulher moderna, a mulher com virtudes e com defeitos. Ele mostra, ela não é bonita não, mas o jeito dela se vestir, a forma dela andar, é que dá toda a graça e a beleza que ela faz com que ela atraia as pessoas e os homens. Então isso nos mostra uma visão do homem moderno, bem diferente do romantismo, em que as mulheres são virgens, as mulheres são perfeitas, inatingíveis, idealizadas. Então, são dois momentos diferentes de se ver a mulher. E dessa mesma forma, toda a literatura vai interpretar, vai criar imagens, reais ou não, para falar daquilo que se acredita no momento dessa produção literária, não é? Então, a literatura é um fenômeno em rede, um evento de natureza sociológica, entrelaçado a subsistemas, cultura social, que parte para o micro-objeto literário. Então, nós podemos perceber aí que ela está engajada, ela é como um espelho, é o reflexo do que se vive culturalmente, socialmente. E aí, isso vai para o macrosistema, que é para a literatura. Então, a produção literária nada mais é do que uma consequência, um resultado de tudo aquilo que o poeta observa no momento em que ele está vivendo. Ela tem função construtiva a partir de combinação artística de componentes linguísticos. É a arte da palavra. A literatura é usar a palavra, trabalhar com a palavra, brincar com as palavras de forma a expressar todo o sentimento, toda a visão de mundo de cada momento. Além da função linguística, também a função verbal, dar conta de fatos sociais. Alguns momentos literários idealiza
como o romantismo. Mas, apesar da segunda geração do romantismo ser ultra-romântica e fugir da realidade através dos escapismos, todos os movimentos literários, com exceção do parnasianismo, eles estão sempre engajados em questões sociais, estão mostrando a realidade que se vive naquele momento. Ambas as funções, em interação, conferem à literatura contornos complexos e híbridos, que embaraçam o estabelecimento de conceitos a seu respeito. Então, é difícil de se conceituar o que é literatura, devido a essas questões. Ela dá conta de fatos sociais, ela mostra a realidade, estão engajados em questões sociais, estão estabelecendo conceitos do momento em que eles vivem, mas é difícil de se estabelecer o que é a literatura em si, porque ela é híbrida, ela dá conta de várias funções, então, né? Com o surgimento das academias pelo grupo mineiro do arcadismo, segunda metade do século XVIII, século das luzes, começa a ganhar corpo a literatura ocidental do Brasil, estabelecendo-se desse modo uma tradição contínua de estilos, temas, formas e preocupações. A partir desse momento do arcadismo, surgem as academias. Antes desse período, a literatura era vaga, era solta, não existia uma organização. É a partir dali que começa, então, a haver as academias, a preocupação em haver estilos, formas, temas. Isto é a tradição. Isto são os elementos de continuidade. São as academias, os períodos literários sendo organizados em temas, em estilos, são elementos de continuidade. Vamos ver alguns períodos literários que vai nos mostrar isso. Olha aí, na Era Colonial. Na Era Colonial nós temos aí o Barroco, que representa nesse momento a visão filosófica do teocentrismo, que era o Deus como centro de todas as coisas. O teocentrismo, nesse período, a arte era toda voltada para a igreja, para a religião. Nesse momento, nesse período literário, houve conflitos existenciais. Nesse período histórico, houve a reforma e a contra-reforma. Foi a tentativa de conciliação entre a razão e a fé. Vamos ver o próximo, que é o neoclassicismo. O neoclassicismo ou arcadismo, ele vai voltar lá para a arte clássica. Eles vão trabalhar muito nesse período, esses poetas vão trazer para a realidade deles muita mitologia greco-romana. Nesse período, esses poetas, esses intelectuais, então, estão trabalhando na Inconfidência Mineira. É a luta pela liberdade do Brasil. E isto vai refletir na produção literária desse momento, em todas as artes. Nesse período do iluminismo, que é o desenvolvimento das ciências, há uma certa tranquilidade e um certo equilíbrio entre o homem e a natureza. No próximo período literário, nós vamos ver que é o romantismo, que, influenciado pela Revolução Francesa, com a ideia filosófica, com os ideais filosóficos de liberté, igualité, fraternité. Então, a partir desse momento, todos os homens, trabalhando já com o antropocentrismo, que é o oposto do teocentrismo, estão vendo o homem como ele tem direitos, ele começa a ver que ele é o centro de todas as coisas, que com a evolução até aí da ciência, as ciências evoluindo, ele começa a perceber a importância dele na história. Então, nesse momento, há uma interação entre a natureza e o eu lírico. Há bastante influência do byronismo. O byronismo vem do Lord Byron, em inglês, poeta, que traz para o romantismo o ultrarromantismo, a emoção exacerbada, o sentimentalismo, o subjetivismo, e a partir das ideias da Revolução Francesa também a liberdade de produção, a liberdade de criação. Então,
o que vai trazendo, o que vai se falando é sobre essa continuidade, mas nós já estamos percebendo que entre um período literário e outro, nós percebemos que vão mudando as visões, a filosofia, os objetivos. Um movimento literário, ele vai contra o movimento literário anterior. Isto é ruptura. Então, se no movimento literário do teocentrismo, o homem tinha uma visão teocêntrica, intrínseca à questão de Deus como centro das coisas, já no romantismo, o homem é o centro das coisas. O teocentrismo ficou lá para trás. Então, o romantismo rompe também com essa questão de tradicionalismo, ele rompe também com essa questão de academicismo. Ele quer liberdade para produzir, porque ele quer, nesse momento do romantismo, o homem romântico, o homem que vive nesse período, está engajado na questão da liberdade do Brasil, da independência do Brasil. O Brasil precisa ser livre em todos os sentidos, inclusive na arte. O romântico não quer aquele tradicionalismo da arte europeia, ele quer liberdade de criação. E por isso, nós percebemos que há uma ruptura com os períodos literários anteriores. Se lá no neoclassicismo, que é o arcadismo, a natureza era apenas pano de fundo, idealizada, no romantismo a natureza faz parte da vida do poeta. O poeta vive as emoções e isto ele reflete na produção textual dele, mostrando que a natureza sorri quando ele sorri, sofre quando ele sofre. Há uma interação natureza, poeta, poeta, natureza. Ruptura com o período literário anterior. Vamos ver o próximo período literário, que é o realismo e naturalismo e parnasianismo. Então, o realismo naturalismo, ele tem uma visão racional, ele é materialista, ele vai, com o avanço da ciência, ele tem a tendência aí de ver o que é real, ele foge do subjetivismo. E há uma ruptura com o período literário anterior, que é o romantismo, que vê as coisas de forma subjetivista, ele vê as coisas com idealização, é sonhador. No realismo não, o naturalismo. Por conta do avanço da ciência, ele vai, o poeta, o intelectual desse período, ele vai não só retratar o que é real, não só vai mostrar os defeitos de quem tem defeito e a qualidade de quem tem qualidade, o que é oposto ao romantismo, como também ele vai analisar psicologicamente as personagens. Isso vem denunciar a forma como se vive no Brasil naquela época, nesse período do realismo. Ele vem denunciar as coisas que a desonestidade, a tudo aquilo que vai contra a moral e os bons costumes. Então, vem denunciar tudo aquilo que é errado dentro da sociedade. Ele rompe com o parnasianismo, ele rompe com todo o período literário anterior, que era de subjetivismo. Então, aqui é realidade. Na realidade, tudo precisa ser dito, não pode se idealizar. Os sentimentos são analisados, os costumes, a forma como a pessoa vive nesse período é analisada pelos poetas, né? E temos o próximo, o último, que é o penúltimo, que é o simbolismo. O simbolismo parece ser uma volta ao romantismo porque ele é uma reação, ele é uma ruptura com o parnasianismo. O simbolismo não quer mais a preocupação com formas como o parnasianismo, que é a arte pela arte, o que importa é a forma. O simbolismo, ele volta para o sentimentalismo, mas ele vai muito além do romantismo. Ele vai para o inconsciente, para o sonho. O simbolismo é a arte, é o poder da sugestão. Ele não diz abertamente, ele sugere. Então, ele rompe com um parnasianismo, porque o parnasianismo, ele é a arte pela arte, não importa, não está engajado em nenhuma situação que seja política.
Ele vive apenas a arte pela arte. O simbolismo, então, rompe com isso e volta aos sentimentos, mas de uma forma muito maior do que o romantismo, até chegar no inconsciente, no sonho, na intuição. E, por último, nós vamos para o modernismo. O modernismo é um momento que tem a antropofagia. O modernismo também rompeu. Ele rompeu com períodos literários anteriores que trazia ainda resquícios da arte europeia. Nesse período da Semana de Arte Moderna, que dá início ao modernismo, é justamente o antropofagismo. Vamos comer, nós vamos ingerir tudo que for da Europa, mas vamos produzir tudo genuinamente brasileiro. A partir daí, a arte é brasileira, é nacional, é livre, sem nenhum academicismo, sem nenhuma preocupação com a questão de forma, nenhuma questão de preocupação com poemas de forma fixa, como anteriormente. Ele rompe com o tradicionalismo, com o parnasianismo, com o simbolismo. E nesse período tem 3 gerações o romantismo, 3 gerações. Vamos ver então no esquema as escolas literárias. Então, temos 3 aí para resumir toda a nossa aula de hoje. O romantismo, a filosofia é a emoção sobre a razão. No romantismo só existe emoção sobre a razão. No realismo, a razão toma conta. Há uma ruptura com a emoção. A razão é que vai prevalecer, a realidade. E no modernismo, a metalinguística, a fala, a forma de se falar vai do coloquial até o vulgar. Então, o poeta do modernismo está muito à vontade para falar do que ele quer, do que ele pensa, do que ele sente, sem se preocupar com as academias, com o que é convencional, com o que é tradicional. Então, agora nós vamos ver a nossa atividade. O texto a seguir foi extraído de um romance brasileiro. A partir de sua leitura é possível extrair traços que permitem identificar o estilo literário a que pertence. Assinale a alternativa que indique esses traços e a escola a que o trecho pode ser filiado. Caía a tarde. No pequeno jardim da casa do Paquequer, uma linda moça se embalançava indolentemente numa rede de palha presa aos ramos de uma acácia silvestre, que, estremecendo, deixava cair algumas de suas flores miúdas e perfumadas. Os grandes olhos azuis, meio cerrados, às vezes se abriam languidamente como para se embeberem de luz e abaixavam de novo as pálpebras rosadas. Os lábios vermelhos e úmidos pareciam uma flor da gardênia dos nossos campos, orvalhada pelo sereno da noite. O hálito doce e ligeiro exalava-se formando um sorriso. Sua tez, alva e pura como um froco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosa, e que iam desmaiando, morrer no colo de linhas suaves e delicadas. O seu traje era do gosto mais mimoso e mais original que é possível conceber, mistura de luxo e simplicidade. Tinha sobre o vestido branco de caça um ligeiro saiote de rico, azul, apanhado à cintura por um broche, uma espécie de arminho cor de pérola, feito com a penugem macia de certas aves. Orlava o talho e as mangas, fazendo realçar a alvura de seus ombros e o harmonioso contorno de seu braço arqueado sobre o seio. Os longos cabelos louros, enrolados negligentemente em ricas tranças, descobriam a fronte alva e caíam em volta do pescoço, presos por uma presilha finíssima de fios de palha cor de ouro,
feita com uma arte de perfeição admirável. A mãozinha afilada brincava com um ramo de acácia que se curvava carregado de flores e ao qual, de vez em quando, segurava-se para imprimir à rede uma doce oscilação. Aí tem aí as explicações dessas palavras, que tem alguma dificuldade de entender, e as alternativas. Então, vamos ver aí. A sensualidade e a animalização que se associam à personagem evidenciam traços naturalistas. Será que é isso? Letra B. A construção de uma imagem urbanizada e cosmopolita da figura feminina denuncia a estética modernista. Letra C. A colocação da personagem apenas como pretexto para tratar de aspectos da natureza revela o neoclassicismo. Letra D. A imagem espiritualizada da mulher, de franca inspiração religiosa, aponta para a estética barroca. E letra E. A descrição idealizada da mulher e seu envolvimento harmonioso com a natureza brasileira permitem aproximar a imagem do romantismo. Então agora vocês vão aí analisar, ler o poema, observar as características, a forma como esse poeta fala dessa mulher, e vocês vão perceber de que forma se encaixa numa das estéticas de um período literário. Qual deles que é? Daqui a pouco nós retornamos. Então, já tivemos aí o tempo para analisar todo esse poema muito lindo, não é? Esse trecho muito bonito desse romance, que vem nos mostrar a forma como o poeta vê a mulher. Agora nós vamos para as alternativas. Alternativa A, a sensualidade, mas nós podemos perceber a animalização que associa a mulher, evidencia naturalista. O naturalismo vê a mulher com seus defeitos e suas qualidades. Ele vê o ser humano como animais, com seus instintos, diferente do romantismo, né? O romantismo tem uma outra forma de ver. Agora é idealizado, aqui não, aqui é animalizado. Além do realismo, ver o que é real, o que é concreto, de ver o que é real, o que é concreto, ele vai fazer análise psicológica das personagens e vai mostrar que o ser humano, ele tem instintos e age por instintos. Então, tudo fundamentalizado nas correntes filosóficas da época, positivismo, etc. Então, letra A. Letra B, a construção da imagem, da imagem urbanizada, que faz da mulher, mostra a mulher numa estética modernista, uma mulher urbanizada, uma mulher moderna. Vamos ler a letra C. A colocação da personagem apenas como pretexto para tratar de aspectos da natureza revela o neoclassicismo. Então, a mulher como pretexto dentro da natureza é a visão do neoclassicismo ou o arcadismo, que vê a natureza de forma idealizada, mas apenas como pano de fundo, para que ele fale do seu sentimento, como ele fala das coisas que ele está querendo mostrar, que ele está querendo compor no seu poema, né? Pretexto, como um pretexto. Então, a mulher apenas como um pretexto para falar de aspectos da natureza? Será que é isso? Letra D, a imagem espiritualizada da mulher aponta para o barroco. Lembra que eu disse que no período barroco a arte era toda voltada para a igreja. A filosofia que se vivia naquele momento era o teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas. Então, a mulher é espiritualizada. O homem desse período vivia em conflito entre o que era pecado e o que era virtuoso. Ele vivia entre a razão e a fé.
Então, nesse período, o homem vivia numa confusão espiritual e existencial. A imagem espiritualizada, estética barroca. Será que foi isso? Vamos ver a letra E. A descrição idealizada da mulher e seu envolvimento harmonioso com a natureza aponta para a imagem do romantismo. Então, vamos ver. É uma visão idealizada da mulher dentro do poema? Ela tem um envolvimento harmonioso com a natureza? Porque isto é romantismo. Então, vamos ver lá no texto. Então, no texto, caía a tarde. No pequeno jardim da casa do Paquequer, uma linda moça se embalançava indolentemente numa rede de palha, preso aos ramos de uma acácia silvestre, que estremecendo deixava cair algumas de suas flores miúdas e perfumadas. Os grandes olhos azuis, meio cerrados, às vezes abriam languidamente, como para se embeberem de luz, e abaixavam de novo as pálpebras rosadas. Nós começamos a perceber aí uma idealização. Nós começamos a perceber aí que não é uma descrição de uma realidade, né? Podemos perceber, podemos imaginar, podemos visualizar a imagem que o poeta cria para esta cena, para estas emoções que ele vai descrevendo pouco a pouco, com detalhes. Vamos em frente? Os lábios vermelhos e úmidos pareciam uma flor de gardênia dos nossos campos, orvalhada pelo sereno da noite. Então, os lábios eram vermelhos e úmidos, parecia uma gardênia dos nossos campos, e essa gardênia era orvalhada pelo sereno da noite. Isto é perfeito, isto é idealização, isto é romantismo. O hálito doce e ligeiro exalava-se formando um sorriso. Sua tez, sua face, sua pele, alva e pura como um froco de algodão, tingia-lhe nas faces de uns longes cor-de-rosa que iam demasiando morrer no colo de linhas suaves e delicadas. O seu traje era do gosto mais mimoso e mais original que é possível conceber, mistura de luxo e simplicidade. Então, o romantismo também gosta de mostrar a mulher com sua beleza pura, simples, angelical, virginal. Então, nós podemos perceber aí nessa imagem que o poeta está criando. Vamos em frente no outro trecho. Tinha sobre o vestido branco de caça um ligeiro saiote de rico, azul apanhado à cintura por um broche, uma espécie de arminho cor de pérola, feito com uma penugem macia de certas aves. Orlava o talho e as mangas, fazendo realçar a alvura de seus ombros e o harmonioso contorno de seu braço arqueado sobre o seio. Aí nós vamos visualizando, não é? Os longos cabelos louros, enrolados negligentemente em ricas tranças, descobriam a fronte alva e caíam em volta do pescoço, presos por uma presilha finíssima de fios de palha cor de ouro, feito com uma arte e perfeição admirável. A mãozinha afilada brincava com um ramo de acácia que se curvava carregado de flores e ao qual, de vez em quando, segurava-se para imprimir à rede uma doce oscilação. Então, o que nós podemos perceber? Pura idealização. A alternativa correta é a letra E, porque a mulher está aí sendo idealizada. O poeta, com sua imaginação fértil, romântica, ele vai criando essa imagem e nós, como leitores, vamos vendo
formando essa imagem à medida que vamos lendo, nós vamos percebendo toda esta fantasia, toda essa idealização do poeta romântico. Então, o que nós podemos ver é que, nesse período do romantismo, o poeta foge, escapa, ele sai da realidade para viver, para expor, para externar toda a sua emoção, todo o seu ultra-romantismo através das palavras, através da literatura, através da idealização, através das figuras de linguagem, através da criação, da criatividade para mostrar o seu sentimentalismo. Por hoje é só e até a próxima.